Que bom que você está comigo para mais uma devocional, um momento de reflexão na palavra do Senhor, a palavra que enche o nosso coração de alegria e paz. Seja muito bem-vindo. Deus o abençoe ricamente e que a palavra do Senhor mova o seu coração de maneira a produzir vida. Talvez eu esteja falando com você que tem experimentado momentos na vida que parece que Deus virou as costas, que Deus não responde, que Deus não está presente. Há momentos assim na nossa vida, momentos que Deus fica em silêncio e parece até que Ele não está presente. Primeiro, Ele está presente sempre e sempre agindo. No entanto, é necessário que nós também pensemos a respeito do problema do pecado na vida do homem. Eu quero compartilhar nesta devocional algumas afirmações bíblicas, poucas devido ao nosso tempo, que tratam essa questão do problema do pecado na vida do ser humano. Eu quero começar então com o problema da separação, que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, assim o profeta fala com a boca de Deus: a minha mão não está encolhida e nem o meu rosto virado para que não possa agir. No versículo 2, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A grande questão é que muitas vezes o pecado que nós estamos cometendo e estamos alimentando e não confessando ao Senhor, este pecado sim pode interromper a comunicação no sentido íntimo de bênçãos do Senhor para a nossa vida, até mesmo com um ato de correção. Mas nós temos também uma outra afirmação que vai além do barramento dessa intimidade ou de recepção de algumas ou determinadas bênçãos, que é que o pecado também pode causar enfermidades. O Salmo 32, o versículo 3, o salmista Davi diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Eu não estou afirmando aqui com você que todo o seu sofrimento é causado por um pecado específico. Sabemos que o sofrimento veio como consequência do pecado de forma geral, mas há também aqueles pecados não confessados que nós alimentamos, guardamos e praticamos, que podem sim resultar em enfermidades físicas. Então é necessário que observemos a nossa vida, façamos aí uma reflexão, busquemos no nosso coração, no fundo do coração, se há alguma coisa para mudar sob a lente do Espírito Santo para a mudança de vida. Então sim, além dessa separação ou impedimento de algumas bênçãos, o pecado também pode causar algumas enfermidades. Temos uma outra afirmação, que o pecado não confessado, ele pode impedir o sucesso em alguma área da sua vida. Em Provérbios 28, 13, nós lemos o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quando nós não abrimos o nosso coração em confissão diária e alimentamos um pecado na nossa vida, sim, ele pode impedir o nosso bem-estar, a nossa vitória sobre algumas áreas da vida. E às vezes somos impedidos de prosperar no sentido em que buscamos no trabalho ou em outras áreas por causa de algum pecado que nós possamos ter no coração e na prática sem ser confessado. É preciso também entender que aquele que comete pecado e alimenta esse pecado, o pecado caracteriza como alguém que está em trevas. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 11, João diz: aquele que odeia
ao seu irmão está em trevas. Está em trevas. Então é muito sério você parar, pensar o seu relacionamento. Quando você carrega uma raiz de amargura e você não consegue se relacionar e você odeia o seu irmão, isto caracteriza a sua vida como estando em trevas. Então, se eu odeio alguém, biblicamente posso afirmar que estou em trevas. Então, o pecado causa isso na nossa vida. Diante de tudo isto, nós precisamos sondar o coração. Como resolver? Como tratar isto? O salmista no Salmo 139, versículos 23 e 24, ele ora ao Senhor dizendo: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim um caminho mau e guia-me por veredas da justiça. É preciso olhar para dentro da alma com os óculos de Deus. É necessário que o Espírito Santo aflore o que está errado no nosso comportamento diante do Senhor, que nós temos mantido como algo constante e que precisa ser confessado. Por isso, oremos ao Senhor pedindo que Ele nos sonde o coração, para que nos revele o que precisamos confessar e, confessando, sejamos então libertos. O próprio salmista Davi, que já citei no Salmo 32, 3, quando ele falou sobre a enfermidade, no versículo 5, ele diz que confessei-te o meu pecado e as minhas iniquidades não mais ocultei. E aí ele está dizendo então que recebe a bênção, o alívio do Senhor diante da sua confissão. E o apóstolo João, no capítulo 1 da sua primeira epístola, no versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele pode restaurar a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Pai. Peça ao Senhor para que sonde a sua vida, peça ao Senhor para que Ele mostre em que você precisa mudar e confesse os seus pecados diariamente ao Senhor e experimente um relacionamento muito íntimo com Deus. E as bênçãos do Senhor prosperarão na sua vida. Deus o abençoe rica e poderosamente. Amém.